Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Energia 360, um produto do grupo O Setor Elétrico. Meu nome é Flávia Lima, eu sou jornalista e sou responsável pela área de conteúdo aqui do Instituto Setor Elétrico. Hoje eu tenho o prazer de conduzir mais uma conversa dentro da nossa programação especial do mês de março. Estamos trazendo aí uma série de episódios com mulheres de destaque do setor elétrico em celebração ao mês da mulher. E na conversa de hoje, a gente vai conhecer um pouquinho da trajetória de uma profissional muito inspiradora que se tornou referência no setor elétrico. Tenho o prazer de receber aqui a Aline Pan. Ela é doutora em energia solar fotovoltaica pela Universidade Politécnica de Madrid, é professora e pesquisadora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde também coordena um grupo de pesquisa e extensão em transição energética. É cofundadora e coordenadora geral da Rede Brasileira de Mulheres na Energia Solar e membro convidada do Comitê Permanente de Ações Estratégicas para a Equidade de Gênero da CAPES, do MEC. Com mais de 25 anos de experiência em energias renováveis, orientou mais de 40 estudantes e publicou mais de 60 artigos, contribuindo para o avanço aí do setor energético. Baita currículo, hein, Aline? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Flávia. É um prazer estar com vocês aqui hoje, poder conversar um pouquinho sobre a minha trajetória e poder estimular e inspirar outras meninas e mulheres a vir a esse setor. Com certeza. E eu queria começar essa nossa conversa, Aline, perguntando exatamente como é que foi o início, né, da sua carreira nesse segmento. Você já entrou aqui no setor elétrico direto? Como que né, você se inspirou, se motivou a enveredar aí por esse caminho? Nossa, eu iniciei a universidade muito cedo, assim, eu tinha 17 anos, eu fui cursar física e eu gostei muito da parte de energia. Tinha uma professora dentro da universidade que havia voltado do doutorado em energia solar fotovoltaica. Lá em 1998, a energia solar fotovoltaica estava muito em baixa ainda no Brasil, e eu realmente me apaixonei pelo tema, fui bolsista de iniciação científica, e dali eu não parei mais, mas sempre trabalhando mais com a física do dispositivo e tudo mais. Mas quando eu voltei para o Brasil, começou justamente, eu voltei em 2010, estava se discutindo, né, a nova resolução normativa para geração distribuída e tudo isso, e eu comecei a participar nas discussões e cada vez mais entrar no mercado propriamente, assim, do setor elétrico, e fui amadurecendo, assim, o conhecimento e crescendo e fazendo essa união, porque eu acho que é muito importante a gente associar as questões da ciência, né, com as questões políticas, com as questões sociais, com as questões que permeiam tudo isso. A gente não pode desassociar as áreas, né? A gente acaba fazendo caixinhas separadas e isso foi vindo naturalmente, e eu fui me apaixonando cada vez mais por isso, e hoje sou muito grata de poder contribuir em todos esses aspectos. Que legal. Então, você acompanhou aí bem, assim, o comecinho do mercado de renováveis, né, com destaque aí para solar, e hoje é essa potência aí que a gente já conhece, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que você enxerga o papel da academia nesse processo de inovação, de desenvolvimento da energia solar, né? Você que tem uma carreira vasta aí na universidade, já orientou mais de 40 estudantes, muitos artigos publicados. Como é que é essa contribuição da academia para esse processo de desenvolvimento, de inovação? Ele é fundamental, muitas pessoas nem sabem, né? No dia que eu defendi meu mestrado, lá em 2002, a gente teve o primeiro encontro que a gente chamou a ANEEL, a EPE. Eu aproveitei que estavam vários professores lá na PUC, e a gente fez o primeiro encontro de energia solar fotovoltaica aqui em Porto Alegre em 2002, e dali foi formado um grupo de trabalho pós-apagão, né, para fazer realmente essa mudança estrutural para os leilões veio os leilões eólico e depois a fotovoltaica inserida. Então, assim, a academia, muitas vezes hoje no mercado, parece que as pessoas a veem separado, né? Porque ela não está ali no dia a dia.
mas todas essas ideias brotaram nela, e eu acho que a gente precisa cada vez mais incluir, e também nós, professores da academia, precisamos também estar junto ao mercado, porque acaba que a gente faz um trabalho de pesquisa, às vezes, muito duro, muito específico, e acompanhar essas discussões acaba ficando um sobrepeso, né? Uma sobrecarga. Mas eu acho fundamental, eu faço muito isso, né? Eu sou conselheira aqui do programa RS do Rio Grande do Sul, eu trabalho muito com essas questões, eu levo os alunos na assembleia para discutir todas as consultas públicas que estão abertas do setor elétrico, porque eu acho fundamental a gente associar esse conhecimento técnico, né, com toda a questão política que está sendo desenvolvida. Então, assim, eu acompanhei desde o início, né, primeiro simpósio nacional de energia solar fotovoltaica no Brasil. Eu estava lá defendendo meu mestrado em 2002, ajudei a organização, e a gente viu todo esse avanço. E claro que quem faz hoje esse setor acontecer são os integradores, né, que a gente chama no setor solar fotovoltaico, as empresas e as associações e tudo isso, mas ela foi germinada lá na academia, né? A célula solar bifacial hoje, que todo mundo está implementando em grandes usinas, eu já fiz ela desde 2000. Os meus orientadores desenvolveram ela na década de 90. Então, assim, há uma pesquisa de base, há uma ciência, um conhecimento de base para desenvolver o resto, né? E acaba que a gente, às vezes, não vê essa relação. E eu espero que com o caminhar, né, aí dos anos, a gente consiga cada vez mais fazer essa associação e trabalhamos juntos. É muito importante essa união. Na Europa, isso acontece muito. Eu fiquei 5 anos em Madrid, onde eu fiz o meu doutorado, e durante esses 5 anos que eu fiz, eu tive a felicidade de estar ainda as empresas dentro da Europa, as empresas de energia solar. Foi bem quando houve a transição para a Ásia, né? E eu, durante o meu doutorado, eu dei cursos na BP, eu dei cursos na Isofoton, eu dei cursos na QCells. Por quê? Porque dentro como era formado na Europa e nos Estados Unidos, a academia participa ativamente do desenvolvimento tecnológico, né? Então, assim, eles queriam deixar as lâminas das células mais finas. Eles iam ter aí várias problemas, eles precisavam de várias soluções tecnológicas para ter a mesma eficiência. Então, eles vão buscar na academia uma ajuda para fazer essa transferência, né, de tecnologia. E isso no Brasil, infelizmente, não acontece, até porque a gente não tem aqui as grandes indústrias, né? Mas não só disso, a gente pode fazer de várias coisas. Essa semana não parou de tocar o telefone, na verdade, desde semana passada, porque eu dou bastante entrevista, eu tento trabalhar muito com a divulgação científica entrelaçada, a questão da publicação da OMS sobre os possíveis apagões que vai acontecer, né? E aí, até ontem me ligou, dei 2 entrevistas já, daí me ligaram para uma entrevista, assim, de última hora, mas eu não podia, eu tinha um compromisso à noite, indiquei uma colega, e aí hoje de manhã o jornalista me agradeceu, que ela foi espetacular. É claro, ela é hoje a diretora da Sociedade Brasileira de Planejamento Energético, dentro da academia, tem muito conhecimento, então tem que explorar isso. Eu acho que os dois lados pecam, né? O comercial, o da associação, o jornalista que acaba chamando só o empresário, o vendedor, enfim, mas também o da academia não se coloca tão à disposição. Mas a gente precisa romper isso já, porque a gente pode fazer um trabalho super bonito juntos. Somos diferentes, mas nos complementamos, né? Eu acho assim, tem gente que diz, lá eles estão fazendo coisa muito teórica, nada a ver, mas a gente pode apresentar soluções que vocês nem pensaram. Como também a gente também tem que ter humildade de aprender com o pessoal que está lá dando a cara do que está sendo desenvolvido e o que precisa, porque às vezes aquilo que a gente está pensando como solução não é prático, né? Não é viável. Então, eu acredito muito nessa sinergia entre esses setores para que a gente consiga crescer mais. E acho que essa
é uma herança cultural, né? Assim, quando a gente começou aqui a trabalhar no setor elétrico, eu via, né, particularmente, assim, eu via muito esse distanciamento entre a academia, a indústria, né? E em alguns setores mais específicos do setor elétrico ainda é mais evidente. Eu acho que o mercado de renováveis conseguiu aproximar muito esses dois segmentos, né? Porque os equipamentos precisavam ser desenvolvidos, era tudo muito novo, não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? Então, essa junção de conhecimentos, ela é muito produtiva e é muito no ganha-ganha, né? E você acha que agora, por exemplo, a gente falando em novas tecnologias, né? Porque está surgindo muita coisa, armazenamento, hidrogênio. Você acha que essa aproximação ela está ficando mais tá acontecendo mais essa aproximação entre indústria e academia, Aline? Eu acho que sim, e eu espero que aconteça mais ainda, né? A gente semana passada até foi adiado o fechamento do edital Fonte, que é para construir um fórum de discussão de transição energética. Tem cadeiras dentro do Ministério para academia, para organização civil, né? Para movimentos sociais. Então, eu acho que é por aí. Se a gente quer, de fato, fazer a transição energética, se a gente quer, de fato, se desenvolver inovando e sustentável, a gente vai ter que colocar todos os atores a discutir. Não adianta só um deles estar resolvendo, porque foi assim que a gente fez até agora e a gente precisa avançar, né? Tu falaste bem, Flávia, nas renováveis está acontecendo de uma forma muito mais tranquila isso, porque eu acho que desde o início foi assim, e os outros setores já estavam muito estabelecidos. Mas com essa mudança, né, de paradigmas, a gente vai precisar incorporar todas as pessoas. A diversidade ela é importante, né? Eu defendo a diversidade de gênero, mas é a diversidade de pensamento também, né? De construção, como somos, como nos comportamos. E então, mudando, tendo essa diversidade, vai contemplar soluções muito mais eficientes e inovadoras. Então, eu espero que aconteça cada vez mais nos próximos anos. Exatamente, e aproveitar o potencial aqui brasileiro que é enorme, né? Assim, muita gente sai da academia com uma preparação incrível e isso tem que ficar aqui, né? Assim, a gente tem que aproveitar isso. E você falou em diversidade, eu queria agora mover aqui a nossa conversa para a questão da diversidade de gênero mesmo, né? Você aí à frente coordenando, né, algumas iniciativas nesse sentido. No setor elétrico a gente vê que ainda a presença feminina ela é muito pequena, especialmente em algumas áreas, né? Nas áreas mais operacionais do campo aí da engenharia, da energia. Que tipo de desafio você acha que as mulheres enfrentam para atuar e crescer, né? E conseguir chegar a algumas posições mais estratégicas dentro dessas áreas? Infelizmente, Flávia, os desafios são inúmeros, né? A gente tem aí um número que é mais ou menos em torno de 20% do setor elétrico é composto por mulheres. Muitas vezes as pessoas dizem, não, mas tem bastante mulher. Muitas vezes a maioria das vezes elas estão trabalhando na parte administrativa, de marketing, mas não na parte técnica mesmo, né? E a gente vê aí com toda essa questão do crescimento de vagas, né, de trabalho nessas áreas, o quanto é importante incorporar essas mulheres, uma por justiça mesmo, social, por uma questão que nós somos metade da população mundial, e outra realmente para contemplar a questão econômica, né, de todos os países. Então, a gente precisa mesmo. Saiu um dado muito importante faz umas 2 semanas da Agência Internacional de Energia, que as mulheres já compreendem mais em torno de 40% da força de trabalho no mundo, mas na área de energia é 17%. Assim, a gente precisa avançar muito, né? A gente vê os dados também aqui da universidade, o quanto de meninas estão cursando engenharia elétrica, o quanto de professoras tem, né? Então, realmente os dados são bem alarmantes. E então, assim, a gente precisa trazer mais meninas para essas áreas, ou seja, incentivar a inclusão delas, que é fundamental. Eu venho trabalhando em alguns projetos com essa perspectiva, né, de mudar esse estereótipo, mas também a gente precisa incentivar a permanência. Então, assim, eu vejo que tem esses 2 grandes desafios.
E esses desafios, eles são... a gente precisa muitas mudanças para que a gente consiga superá-los. É mudança comportamental de toda a sociedade, né, pela questão dos estereótipos. A gente não pode continuar cultuando que existem áreas específicas para homens e para mulheres, né? E não existe isso. A gente pode trabalhar em todas as áreas, desde que se desenvolve, tem essas habilidades, a gente pode treinar essas habilidades. E a gente precisa, então, mudar esse conceito inicial e a gente também precisa incentivar que as mulheres permaneçam, considerando as suas diferenças. Porque nós somos diferentes, né? Então, se uma mulher é empregada, ela é engravida, ela vai ter a licença maternidade. Isso é legal. E isso faz parte da nossa estrutura, né? Como mulher e como homem, nós somos diferentes. Então, assim, essa questão, a gente não luta por uma igualdade, a gente luta por uma equidade. A gente quer trabalhar, a gente quer receber da mesma forma, mas nós somos diferentes. Então, eu acredito que os grandes desafios são esses, principais. Existem vários, mas os principais é conseguir incentivar as meninas, quebrar esse tabu, né, de áreas específicas também serem preenchidas por mulheres e fazer com que elas permaneçam considerando as suas diferenças, né? E dentro dessas diferenças, a maternidade é algo que chama bastante atenção. Vamos dizer, é um dos calcanhares de Aquiles, assim, da trajetória, mas tem outros, né? Como a questão da discriminação, do preconceito, como a questão do viés implícito social, mas, enfim, eu acho que esses são os principais. Você mencionou a questão da base, né? A base que eu digo assim, de mais mulheres entrarem nos cursos de engenharia, né? Por exemplo. E é engraçado que saiu há pouco tempo, né? Acho que foi até na revista Exame, que a engenharia brasileira está em crise, né? Tem menos pessoas se interessando pelos cursos de engenharia. E aí, se tem menos pessoas, né? É possível que tenha menos mulheres ainda, né? Então, quer dizer, é um quadro que agrava muito mais quando a gente olha para o futuro, né? Acho que também é um reflexo da questão dos cursos novos de tecnologia, que as pessoas também vislumbram mais oportunidades e acabam deixando um pouco de lado outras profissões e a engenharia entre elas, né? Então, acho que também tem esse ponto que a gente, enfim, deve considerar, né? Como é que a gente estimula as pessoas a fazerem esse curso de engenharia e dentro da engenharia elétrica e dentro desse universo ainda focar nas mulheres? É um baita desafio, né? Nossa, é enorme. E isso é um problema mundial, sabe? As engenharias estão esvaziando, né? E a gente vem discutindo bastante isso dentro da universidade. E realmente, assim, como fazer os adolescentes hoje se interessarem por isso é difícil. Eu acredito que a gente vai ter aí um grande intervalo de apagão. Já estamos tendo, a gente tem cada vez está sendo reduzido a procura dentro da Universidade Federal, né? E vários cursos. Eu trabalhei em universidade privada, onde foi fechado os cursos de engenharia básicas, assim, mecânica, elétrica. Então, vai haver esse esvaziamento e vai haver a demanda, né? Então, a gente acredita que vai novamente vir uma nova frente. Mas eu acho que a gente também precisa adaptar os cursos, a gente precisa ressignificar muitas coisas, né? São cursos que são muito tradicionais e que eu acho muito bom, mas que têm, às vezes, comportamentos que não acompanharam toda essa evolução também, né? E hoje nós temos aí uma nova juventude com novos olhares, até com que eles conseguem, né, buscar o que eles querem melhor do que nós, eu acho. Eles estão mais definidos, assim, eles conseguem ver um todo. Nós éramos muito mais fragmentados. Então, eu vejo que isso vai ser importante. Mas também a gente precisa da valorização. Eu acho que isso é o primeiro, né? A gente precisa da valorização do engenheiro no Brasil, que é uma coisa que não acontece. A maioria dos meus alunos saem e não recebem o salário que deveriam receber, né? Não ocupam cargos que deveriam ocupar. Então, é uma coisa que a gente precisa mudar culturalmente também dentro da nossa sociedade, né? Para que também se torne mais atrativa
e que o engenheiro seja reconhecido como um advogado, como um médico, né? Então, estuda tanto quanto, e todas as profissões, né? A gente precisa de todos realmente para fazer uma sociedade que prospere. Exatamente. Voltando aqui à questão da diversidade, assim, você hoje é coordenadora, né, da Rede Brasileira de Mulheres na Energia Solar, que é a Rede MESOL, e eu queria que você falasse um pouquinho dessa iniciativa, né, como é que ela surgiu e qual que tem sido o impacto dela na inclusão de mulheres neste mercado aí de solar. Foi uma das ações ou a ação que mais me representa, talvez, dentro da minha carreira profissional, porque foi algo muito orgânico, né? Eu estou no setor de energia solar fotovoltaico há 27 anos e apenas, né, há 6 anos atrás, ou seja, 21 anos, não me dava conta de tantas necessidades que havia no setor. Trabalhava muito no setor, mas não conseguia ter esse olhar. E aí, em uma discussão paralela, porque não havia tantas mulheres no último Congresso de Energia Solar brasileiro, e também pelas minhas ações com a CAPES, enfim, com o Ministério de Educação, a gente fez um encontro de mulheres de energia solar lá em 2019, e aí a gente viu que, porque a gente não se conhece, quer dizer, somos poucas mulheres, né? Conhece, mas conhece pouco. Acaba que o nosso maior network, assim, com homens, né? Porque somos a minoria mesmo. Se a gente for ver o setor de energia solar fotovoltaica hoje, ele é composto de 20% de mulheres, mas na área técnica em torno de 7%. Então, que é a minha área. Então, somos muito poucas, né? E aí a gente resolveu fazer esse encontro, a gente fez lá na Federal de Santa Catarina e viu que muitas das nossas dores, viu que muitas das nossas faltas de network, das nossas vontades que aumentasse o número de mulheres, era a mesma, né? Nós nos reunimos ali 45 mulheres, que eram as que a gente conhecia, e aí a gente fez esse evento, e esse evento foi um divisor de águas, assim, na minha vida, porque ali, naquelas conversas, a gente viu o quanto a gente podia fazer juntas, né? Se apoiar, porque eu acredito muito em rede, sabe? Eu acho que rede é a solução para os nossos problemas, para que nós consigamos, por exemplo, eu trabalhando, tendo 2 filhos, eu preciso de rede de apoio, né? Eu preciso da minha sogra, do meu marido, eu preciso da escola, porque senão eu não vou conseguir exercer todas as coisas que eu preciso exercer, e eu quero exercer, eu quero ser uma profissional. Então, a gente resolveu fazer essa rede para nos apoiar, principalmente. A principal, e isso foi engraçado, porque lá no dia a gente buscou qual era a principal dor de todas nós. E era a falta de apoio, né? Então, a gente, assim, viu que a gente precisava provar mais do que os homens, várias coisas. Então, a gente resolveu criar a rede no final de 2019 e ela vem crescendo exponencialmente. Ela atingiu uma maturidade e uma consolidação que eu não imaginava, vou te ser bem sincera. A gente já representou o Brasil, a gente já representou a América, a gente já representou tantas mulheres que a gente não imaginava que a gente teria essa repercussão. Hoje nós somos mais de 500 mulheres, né? A gente já escreveu capítulo de livro internacional, a gente já foi considerada uma das melhores redes do mundo, né? Então, assim, realmente a gente avançou mostrando e realmente buscando auxiliar a construção de políticas públicas para as mulheres permanecerem e serem incluídas aí. E também entre nós, né? Então, assim, é muito gratificante quando a gente vê lá uma mulher que entrou na rede em 2020 por causa da rede, pelos networks pela rede, hoje ela tem uma baita de uma empresa, ou ela prosperou, ela conseguiu realmente avançar, né, pelo nosso auxílio. Várias meninas foram inspiradas, a gente fez um vídeo muito legal em parceria com a GIZ e com o Ministério de Minas e Energia. Esse vídeo foi promovido em vários eventos internacionais, a gente conseguiu publicação no Nature e tudo, porque era um vídeo bem simples, mostrando meninas da rede, né, mulheres e meninas, trabalhando, instalando módulo, fazendo medidas, dimensionando e tal, e mostrando que é também um espaço de mulher, né? E aí repercutiu. A gente faz eventos dentro do Intersolar, que são 50 mil pessoas,
e menos de 10% de mulheres. Então, a gente faz um evento lá dentro e sempre lota, e é assim, a gente vê no rosto das pessoas que é um divisor de água para elas também. Elas se dão conta do quanto elas precisam, né? Porque daí tem toda uma discussão, essas coisas de gênero é coisa de mimimi, é coisa de tal, de esquerda, de direita. Não, esse é um movimento apartidário, é um movimento de agregar, é um movimento de apoio, né, para as mulheres. Então, eu tenho muito orgulho, assim, sou muito feliz por estar nessa rede e por estar fazendo essa rede acontecer. Mas, claro que essa rede não acontece só comigo, né? Ela acontece com todas. E é por isso que eu fico mais feliz ainda. Assim, é um movimento de muitas. A gente abriu um edital de voluntariado agora no início do ano, porque a gente sempre dá uma renovada todos os anos, e se inscreveram mais de 50 mulheres, sabe? Então é algo muito gratificante, muito bonito. Que legal. Então tem essa ideia de ser realmente um ponto de apoio ali, né, para as mulheres que atuam no setor solar. É meio que, olha, você não está sozinha, né? Estamos aqui todas com esse mesmo objetivo. E eu queria entender também se vocês têm o objetivo de impactar as empresas, e quando eu digo as empresas, eu quero dizer os líderes, que em sua maioria são homens, né? Então, como é que vocês chegam neles e que tipo de recomendação vocês fazem para que eles ouçam a rede, que eles encontrem talvez até os RHs, né, das empresas? Olha, aqui você é headhunter, você pode encontrar líderes, mulheres e competentes e técnicas aqui nessa rede. Como é que vocês fazem essa interação com as empresas? Então, a gente tem várias ações. Muito boa a tua pergunta, porque às vezes as pessoas não sabem objetivamente o que a gente faz. Então, assim, a gente desenvolveu cartilhas de boas práticas. Às vezes as empresas não, por ter majoritariamente, né, 35% das empresas de solar não tem mulheres no seu quadro de trabalho. É muito, sabe? Então, assim, eu vou contratar uma mulher, daqui a pouco ela vai ter um filho. Como é que eu faço? Então, a gente fez um manual de boas práticas para as empresas. É gratuito, basta lá no Instagram e no Linktree, o Instagram da rede Messol, né? No Linktree está o manual de boas práticas. A gente fez um manual de boas práticas também para evento, feira, congresso, para contemplar mais diversidade nos painéis, né? Mas como fazer isso? A gente dá 5 só dicas. Coisas bem simples, a gente fez muito básico, não é nada acadêmico, é bem profissional, para que as empresas tenham facilidade de incorporar essas práticas, né? Talvez no primeiro evento que eu vou fazer eu não consigo colocar 5, mas eu já fiz uma, do ano que vem eu faço mais uma. Então, a gente fez, assim, esses manuais. Temos também 2 grandes projetos que a gente aprovou agora, que a gente está muito feliz e orgulhoso. Um, na verdade, foi aprovado em 2023 e o outro agora em 2024. Um é um selo, Mais Mulheres na Energia. A gente está desenvolvendo uma metodologia inclusiva para as empresas e a gente quer muito que isso se dispare entre as empresas. Mesmo que não venha a ter um selo, que o governo não faça uma parceria com uma política pública, a gente quer fazer paralelo um selo de diversidade. A gente sabe que hoje, né, dentro da todas as vertentes econômicas, vão cada vez mais vão obrigar, na verdade, que as empresas estejam relacionadas com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, a gente está fazendo a nossa metodologia a partir dos ODS, claro que focando da equidade de gênero e da energia renovável, mas também outras coisas que permeiam isso, né? Porque a questão de ter empregos, rentabilidade financeira, tudo também está associado. Então, a gente está desenvolvendo esse projeto desse selo para as empresas, que é realmente uma metodologia inclusiva, onde as empresas vão ter nas mãos essa metodologia, e se elas quiserem ser avaliadas ou não, daí vai ser o critério delas, mas pelo menos elas vão saber o que é válido internacional. E a gente está construindo essa metodologia com indicadores, e esses indicadores elas vão poder também se comparar hoje, daqui 5 anos, né, para ver o crescimento, que a gente sabe que as mudanças não são fáceis de ocorrerem, né? A gente quer uma ISO, para fazer uma ISO é super difícil, a gente tem vários critérios, né? Então, basicamente, é isso que a gente está desenvolvendo, que é um selo. A gente também está com um projeto
que é o Energizando Equidade, meninas e mulheres na transição energética. Então, é um trabalho nas escolas que a gente está fazendo com professoras e alunas de 8º e 9º ano, para mostrar o que é a transição energética, né? E explicar. A gente vai dar oficinas para isso, vai ter mentorias, elas vão participar de eventos, inclusive da ANEEL, que é a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética. Então, a gente tem várias ações que as empresas também podem nos apoiar nessa perspectiva. A gente se inscreveu agora para o Fonte, a gente participa das chamadas das audiências, né, e consultas públicas. Então, a gente faz muitas ações reais, assim, que são presentes no dia a dia, para que realmente a gente possa fazer essa mudança prática lá com as empresas, né? E outra coisa que é muito importante, a gente também faz pesquisa, a gente já fez um estudo apoiado do C40 e da GIZ, que é para ter os números. A gente precisa de indicador, né? Então, a gente também faz bastante estudo e a gente precisa que as empresas respondam esses estudos. Então, muitas vezes a gente quer fazer um diagnóstico para propor uma ação, né? Inclusive junto com o Ministério, mas a gente precisa que as empresas respondam. E muitas vezes as pessoas acham que é besteira, mas é para melhorar, inclusive, as condições delas, né? Para propiciar uma maneira da gente atingir isso de uma forma tranquila. A gente não quer nada de igual a baixo, a gente quer realmente fazer essa mudança de uma forma que fica bom para todos, mas que ela ocorra. A gente não pode continuar parado. Exatamente. Acho que também é importante mencionar que existem estudos, né, Aline? Existem estatísticas que mostram que uma empresa que investe em diversidade, não só de gênero, mas outras, né, que tem essa troca de conhecimento com pessoas que vêm de diferentes culturas, de diferentes, enfim, até socialmente falando. Então, assim, toda essa diversidade, ela se traduz depois no fim do dia em desenvolvimento, em produtividade, né? Então, não é só uma questão de tem que fazer, porque, enfim, nada de cota, não é isso. É porque você vai, no fim do dia, se você ser mais produtivo se você tiver essa diversidade dentro de casa ali, né? Dentro da empresa. Exatamente, né? Tem um estudo muito bonito da McKinsey que analisou empresas de grandes quarters assim dos Estados Unidos, que as empresas que apostaram na diversidade tiveram uma lucratividade maior, em torno de 25% a média, né? Porque tu vai tu vai estar contemplando a diversidade de pensar, a diversidade de se comportar, e com isso tu vai ter soluções mais inovadoras, mais eficientes. Isso já é comprovado, né? Então, é como eu falei lá no início, a gente tem que fazer isso por justiça social e por produtividade mesmo, por inovação, por ganho econômico para isso. Pois é, exatamente. E, bom, enfim, para mulheres que estão começando aí na engenharia elétrica, que conselho assim, que você daria para que elas consigam construir uma carreira sólida? Eu acho que procurar a rede também, né? Acho que é uma das recomendações, e principalmente para que elas não desistam, né? Que sejam resilientes. Que conselho assim você daria para essas mulheres? Foi muito certeira, Flávia. A primeira coisa que eu falaria para elas é buscar redes de apoio, porque isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Eu vejo por mim hoje, né? Eu continuo passando por vários desafios por estar num setor, né, extremamente machista, e por eu ter hoje essas redes de apoio, nossa, ficou muito mais leve levar tudo isso, né? Então, em primeiro lugar, eu aconselho a buscar rede de apoio. Segundo, se qualificar bastante, né, como todos, mas acreditar na sua qualificação, né? Nós somos treinadas muito para não acreditarmos em nós mesmas, é tudo uma construção, né, social que a gente foi colocada. Então, assim, eu vejo isso assim nos meus alunos, eu vejo isso em todo instante, né? Que as mulheres, muitas vezes, elas estão preparadas, mas elas ainda acham que não podem, né? Que não conseguem. Então, é bastante desenvolver isso. Precisamos nos qualificar. Também as coisas nada cai, né, de mão beijada, mas a gente precisa acreditar nisso, né? E terceiro é realmente se fortalecer muito
de conhecimento, e até eu ouvi uma fala muito importante na semana passada, que a gente fez um evento lá no Ministério de Minas e Energia, com o pessoal da Petrobras, uma funcionária, a Flávia, eu gostei muito do que ela falou, que a gente precisa se conhecer tecnicamente, mas também em relação ao gênero, né? Porque muitas vezes a gente ouve que a gente não é capaz, ou que a gente não deve permanecer naquele cargo de liderança, ou que aquele cargo não é para nós, não é o nosso perfil e tal, porque a gente não vê esses vieses de gênero acontecendo. A gente está levando que todo mundo está pensando como nós, e isso não é verdade. Então, a gente precisa saber sobre a questão do teto de vidro, né? Se a gente tem poucas mulheres na área de elétrica, por exemplo, na área de liderança a gente só tem 6%, vão ter menos ainda, né? Então, se a gente vê que isso é algo que acontece, conhecer, né? Para que a gente saiba que isso pode estar acontecendo com a gente também vai fazer leituras diferentes. Então, a gente precisa, além de se qualificar, a gente também saber conhecer essas questões de gênero, para que a gente esteja preparada para enfrentá-los. Eu gostaria que não precisasse disso, né? Que a gente tivesse que dar conta só do nosso profissional e técnico, mas, infelizmente, a gente precisa para que a gente consiga vencê-los. E não só as mulheres, os homens também precisam saber que existem isso, porque muitas vezes eles acabam fazendo várias situações, como todos, inclusive eu, né? Que a gente já se tornou uma prática diária, um costume, mas a gente precisa romper. A vigilância ela é permanente. A gente precisa permanentemente estar, né, tentando contornar isso para que isso não continue acontecendo. E os estudos mostram que se a gente não fizer isso, vai levar em torno de 300 anos para a gente ter aí um número equânime. E eu espero que seja em menos tempo. Caramba, e isso falando mundialmente, né? Mundialmente e no setor energético. Tá. E voltando aqui para o setor né, solar, de um modo geral, assim, olhando para o futuro, Aline, o que você acha que ainda de tendência, de futuro mesmo, que você acha que ainda vai transformar esse setor de energia solar nos próximos anos? O que você acredita? Porque é um setor que já teve algumas revoluções, né? Assim, um setor que cresceu exponencialmente em poucos anos, tem muita coisa acontecendo, né, em termos regulatórios, em termos técnicos, mercado. O que você acha que ainda deve acontecer aí no futuro próximo? Muita coisa, a gente precisa. Vai ter muito movimento ainda, é muito engraçado essa tua pergunta, porque eu ministro a disciplina que se chama Regulação Governamental do Mercado de Energia, né? E aí tem gente que diz, preparar uma aula uma vez e tá pronto para todo sempre, né? A minha aula todo semestre eu tenho que botar ela, claro, não é no lixo, mas é recomeçar, né? Porque a gente muda todo o tempo, e que bom, a gente precisa dessa dinâmica mesmo para fazer essa transição, para fazer essas mudanças, a gente precisa, né, realmente aperfeiçoar aquilo que a gente está fazendo e crescer e mudar. Então, assim, eu acredito que vem muitas frentes aí pela frente, eu acredito muito que a gente precisa avançar muito na questão da digitalização da rede, a gente precisa saber realmente, né, o que está sendo inserido, resgatado da rede, porque a gente não, com a geração distribuída, houve aí várias deficiências, o setor, vamos dizer assim, não acompanhou o crescimento que deveria, ele não conseguiu fazer isso, e dá para entender e não dá, porque a gente viu que aconteceu isso na Europa, aconteceu nos Estados Unidos, e a gente começou depois e não estava preparado para isso mesmo assim. Então, a gente precisa acompanhar melhor as tendências, mas vai vir muitas, né? Agora vai vir as questões de segurança, que são fundamentais, as questões de crises climáticas. No ano passado, aqui no Sul, a gente viveu a catástrofe que a gente viveu com a questão dos alagamentos. A gente não estava preparada para reciclar os módulos, nem para saber onde colocá-los, né? E
assim, a gente trabalhou um monte, eu e os meus colegas ali, naquela fase inicial, quando começou a baixar a água, porque nem os bombeiros, nem a sociedade, nem as empresas sabiam o que fazer com os inversores, com tudo cheio d'água, como conectar as casas. Então, assim, a gente precisa ainda crescer muito tecnologicamente, regulatoriamente, a gente precisa ter, eu digo nas aulas sempre, né, o quão importante é uma estabilidade regulatória e que a gente não tem no nosso país. Porque a gente precisa, para a gente, sem uma estabilidade regulatória, a gente acaba tendo uma instabilidade econômica e não tem investidor, né? E essa instabilidade é gerada por isso. Então, a gente só vai ter investidor quando a gente tiver uma estabilidade. Quem é que vai investir no Brasil com todos os problemas de um noite para o dia estar mudando a regulação? Então, a gente realmente precisa disso. Mas a gente precisa investir também nas redes de transmissão, na distribuição. Então, é um problema que ele é muito mais amplo do que só o solar. Então, o solar, ele vem para a matriz porque ele é muito importante, ele é uma solução, sim, né, para a produção de energia. O sol está aí gratuitamente, tudo mais. Ele tem as suas complexidades, ele não é tão simples de geri-lo, porque a gente precisa do sol, né? E não é todos os dias, a gente tem todos os dias o sol, mas ele não está com a radiação direta todos os dias. É uma fonte que precisa da sua complementariedade, e por isso a gente precisa de um sistema que esteja se comunicando de uma forma correta. Então, que a gente precisa trabalhar muito com os dados. Então, eu acredito que vai vir ainda muitos avanços, muitas mudanças, e que bom, a gente precisa disso, mas a gente precisa fazer isso mais rápido. Eu só penso que para a gente não ter apagão, que são as projeções, para que a gente não tenha problema com falta de investidores. Agora, muitas empresas de solar fechando por problemas do fluxo reverso, por vários problemas técnicos que a gente poderia ter evitado, que a gente poderia ter discutido antes, né? Então, realmente, a gente não tem que parar de apagar incêndio, propriamente dito, né? E resolver antes que o incêndio aconteça. E olha que o mercado de renováveis ele já trouxe assim, muito mais dinamismo para o setor do que era antes, né? Porque essa atualização constante enfim, de documentos normativos, regulatórios, assim, antes acontecia numa morosidade assim, muito maior do que é hoje, né, Aline? Assim, acho que isso já é uma coisa que o mercado de renováveis tem trazido assim como benefício para o setor, né? Isso que eu acho muito bonito, assim, Flávia, foi excelente a tua colocação, porque eu falo muito sobre isso também. As audiências públicas da ANEEL, as consultas, participavam pouquíssimas pessoas. Depois que veio a geração distribuída, isso se tornou algo muito mais amplo, democratizou o acesso à informação, à conversa em muitas pessoas, muitos influencers, né, se desenvolvendo a partir dessa área. Isso que eu acho mais bonito. Então, assim, a transição energética, ela contempla muito mais do que só a mudança dos combustíveis fósseis para os renováveis. Não, ela contempla uma educação energética, né, uma popularização do conhecimento, que é super importante. Quando estava a questão lá da mudança regulatória, até chegar na Lei 14.300, né, saía em todos os jornais, eu mostrava para os alunos isso. Então, isso é uma coisa, eu sou antes disso, que não acontecia. Isso era uma notícia pequenininha no jornal, se acontecesse uma consulta pública importante. Hoje é capa de jornal, né? Então, as renováveis trouxeram isso, porque elas, é isso que é o bonito, por elas serem distribuídas de forma, né, diferente, por ser uma geração distribuída, por elas contemplar a diversidade também do conhecimento. Eu preciso... Aí agora o meteorólogo, as pessoas que trabalham com meteorologia estão super engajadas no solar, porque é muito importante. Eu vou construir uma grande usina, eu preciso saber as perspectivas para aquele lugar. Então, assim, as energias renováveis, elas conseguem concentrar muitas áreas de conhecimento a falar junto e a discutir. E isso enriquece muito o nosso crescimento.
Então, assim, às vezes eu vejo o pessoal desanimado, né? Ai, as mudanças, tá sendo ruim, não sei o que, não sei o que. Eu vejo, assim, que, nossa, a gente avançou muito em muito pouco tempo. Assim, se tu for ver, em 2018, quando eu ministrava essa disciplina, eu sempre faço os alunos, é uma obrigação na disciplina participar de uma consulta pública, eles escolhem, né, no setor elétrico, e aí a gente faz toda a conversa. Tinha 17, 18 pessoas, já chegou agora outras de ter 900 contribuições. Então, assim, é um intervalo de tempo muito pequeno para um crescimento muito grande, e a gente precisa mais ainda, avançar mais e ouvir mais vozes que ainda também não foram ouvidas. E, novamente, a questão da diversidade, né? Porque aí você tem o envolvimento do consumidor, você tem a associação que defende o empresário, o fabricante, enfim, o regulador. Então, assim, você vê um envolvimento muito maior de várias frentes, né? Isso é muito, muito bacana. E é tão bonito isso, né? A gente conseguir ouvir todos eles, porque Exato. Daí a gente não está só num local, daí a gente consegue ter uma solução muito mais plena, né? Mais robusta. Se ela for pensada por todos, acredito né? É a regra que a ter que fazer uma mudança a partir dela não vai ser tão necessária. Mas se só for pensado por uma cadeia, é óbvio que as outras vão reclamar e vai ter que mudar. Então, é muito melhor para todos que sejam ouvidas todas essas vozes, para ter mais robustez, mais estabilidade e que a gente possa crescer economicamente a partir disso. Exatamente. Bom, Aline, a gente percorreu aqui vários assuntos, né? E estamos chegando aqui ao fim da nossa conversa. Eu queria, para finalizar, que você falasse um pouquinho sobre onde as pessoas devem ir para acompanhar o seu trabalho da rede Messol. Você já mencionou que tem acho que é o Instagram, né? Mas tem no LinkedIn também, tem o site. Quem trabalha com solar, né? Mulher e queira contactar a rede, o que deve fazer? Conta um pouquinho. Então, a Rede Messol tem página na web, né? É www.messol, M-E-S-O-L mesmo, messol.com.br. Lá tem vários estudos, artigos que a gente já publicou, capítulo de livro, tem informações. Tem uma coisa muito interessante também, que é importante todas as mulheres preencher, que é onde elas estão, qual é a sua habilidade, porque a gente tem uma planilha. Então, muitas vezes as pessoas chegam assim, eu preciso de um palestrante de aterramento. Não tem mulher, a gente tem lá uma lista. Não, a gente tem mulheres que têm aterramento. Então, a gente indica muitas mulheres para trabalho também. A gente está procurando para trabalhar numa engenharia lá no Pará. A gente tem, então, um banco de dados. Então, é bem importante as mulheres entrarem no site da Messol e se cadastrarem lá, e é bem legal porque ali, a partir daquele cadastro, a gente também passa informação, a gente tem tipo um boletim, né? É um boletim mensal com as informações do que a gente faz e as principais ações que o setor de solar vai ter naquele mês. Então, a gente também evidencia se tem eventos e coisas. A gente tem o Instagram, onde lá no Instagram, no Linktree, é Rede Messol no Instagram. A gente tem lá no Linktree também todas as maneiras de como chegar em nós. Nós temos um grupo no WhatsApp que ele é formidável. Assim, eu acho que hoje é o que mais acaba repercutindo de resolução. Porque esses outros canais são canais bem importantes, mas que têm informação. Agora, no WhatsApp, as mulheradas ali se trocam muito. Estou precisando de não sei o quê, coisas que têm vergonha, às vezes até na própria empresa, de perguntar, ou que quer crescer, eu estou me aprofundando em usina centralizada, eu quero saber mais sobre isso. Aí o pessoal manda material, lê tal livro, faz tal coisa. Eu vou orçar tal coisa, vocês acharam barato ou não esse preço? E também tem troca, assim, de apoio. Eu fui hoje assediada, o que eu faço? Então, é um canal muito legal, o canal do WhatsApp. Para entrar no nosso grupo do WhatsApp, tá também lá no Linktree como fazer, né? Como ser adicionada, tem o link. A gente também tem no LinkedIn, também no Facebook. Então, a gente tem vários canais. A gente tem um canal também no YouTube, né? Ainda não temos no TikTok, temos que fazer. Então, estávamos falando esses dias, né? Porque as gurias menores, né? São todos no TikTok, mas não é da minha geração, então a gente está meio ainda
por fora, mas a gente também quer fazer isso. E também, quem quiser conversar comigo ou com qualquer uma guria da rede, a gente tem um e-mail que é rb.mulheresenergiasolar@gmail.com. Lá no Linktree também tem como fazer isso, pode mandar e-mail para nós também, se quiser falar pessoalmente com alguma de nós. E eu também estou disponível, sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, meu e-mail é aline.pan, que é PAN, @urgs, né, que é ufrgs.br. Estou aí à disposição para a gente conversar e fazer com que a gente transforme mesmo o setor. Eu acredito muito nessa transformação. Perfeito, maravilha, Aline, adorei aqui o papo, acho que aprendi muito, você deu o caminho das pedras para várias vertentes aí, e eu acho que não só as mulheres que nos escutam, mas as empresas, enfim, gestores, executivos, tiveram a oportunidade de aprender muito aqui com você, e alguns insights aí muito valiosos para começar a implantar a diversidade dentro de suas respectivas empresas, né? E contribuir também para o desenvolvimento da energia solar e do setor elétrico como um todo. Queria agradecer mais uma vez você ter aceito o nosso convite, disponibilizar um pouco do seu tempo, que eu sei que está corrido, que tem muita coisa aí para fazer na universidade. E é isso. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Flávia. Foi um prazer conversar contigo. Te agradeço também, agradeço todo a revista do setor elétrico, os movimentos que vocês vêm fazendo, né, também junto ao Circuito Nacional de Energia Elétrica, eu acho, do setor elétrico. Então, é muito importante essas iniciativas de dar visibilidade, de trazer esses temas. Então, muito obrigada de coração. A gente que agradece. E a você que nos ouve, que nos assiste, muito obrigada também por acompanhar aqui o nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado da conversa. E se gostou, por favor, avalie o episódio. Não esqueça de favoritar o nosso podcast na sua plataforma de áudio ou de vídeo preferida, para não perder as próximas discussões aí sobre o setor elétrico, em especial durante esse mês de março, que está muito, muito interessante, muito rico. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima.